Vai prestar concurso público? Então não deixe de assistir a este vídeo até o fim. Fica aqui comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nós vamos tratar do concurso do Banco do Brasil. E é bom que você saiba como a banca examinadora pede as matérias que são pedidas lá no edital. Em língua portuguesa, principalmente. É sempre bom a gente trabalhar com provas anteriores para a gente saber como a banca examinadora pede tudo para você. Então, olha só, hoje nós vamos trabalhar com 5 questões do último concurso do Banco do Brasil, que foi realizado em 2018, pela mesma banca, pela Sesgran-Rio. E aí eu vou fazendo com vocês com bastante calma, explicando por que aquela questão está certa, por que aquela está errada. É bom que você preste bastante atenção. Você vai aprender muito hoje aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro nós vamos falar do edital. É importante a gente conhecer o que vai cair lá de língua portuguesa, principalmente de língua portuguesa, né? Então a primeira etapa é a avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, né? De caracteres eliminatório e classificatório. Então é por isso que é importante saber bem, para poder ficar lá em cima e ser chamado logo, né? A responsabilidade desse concurso é da Fundação Sesgran-Rio. E a segunda etapa é a prova de redação, né? De caráter eliminatório, então já não é nem classificatório, é eliminatório. E aí é uma prova de redação também, claro, sob a responsabilidade da Fundação Sesgran-Rio. Inclusive aqui no canal eu tenho muitos vídeos sobre redação, dá uma olhadinha lá. Bom, agora vamos ver a pontuação, né, as pontuações da prova. Prova de conhecimentos básicos tem um valor total de 32,5 pontos, dos quais a prova de língua portuguesa totaliza 15 pontos, ou seja, quase metade dessa pontuação. Viram como a língua portuguesa ela realmente é importante nesse concurso, né? São 10 questões de língua portuguesa com valor de 1,5 ponto cada uma delas. Tá? É importante ver que em 2018 só foram 5 questões de língua portuguesa. Agora em 2021 vão ser 10 questões, né? Então aumentando, dando mais ênfase ainda à língua portuguesa, né? No total das provas, a prova é constituída de 70 questões de múltipla escolha e 25 questões são de conhecimentos básicos, né? E dessas 25, 10 questões são de língua portuguesa. E outra coisa, cada questão apresentará 5 alternativas, A, B, C, D, E, e apenas uma é a correta, né, para você escolher lá. E agora, o que cai em língua portuguesa neste ano de 2021? Primeiro, compreensão de textos. É bom a gente ver que em 2018 eles falaram compreensão de texto, mas não caiu. Mas só foram 5 questões. Agora, que são 10 questões, com certeza vai cair compreensão de texto. Então, aumentando aqui, ortografia oficial, presta atenção principalmente ao novo acordo ortográfico. Classe e emprego de palavras, né? São as classes gramaticais, saber substantivo, adjetivo, advérbio, pronome. Eu tenho muitos vídeos desses aqui no canal, também dá uma olhadinha lá. Emprego do acento indicativo de crase. Sintaxe da oração e do período simples e período composto. Sintaxe da oração, você sabe, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Emprego dos sinais de pontuação, principalmente o que eles pedem é a vírgula, principalmente, né? Concordância verbal e nominal, né? Saber concordar o verbo com o substantivo a que se refere, o nome, né? Com o outro nome a que se refere. Regência verbal e nominal, que é o uso da preposição.
fala em verbo e nome porque às vezes o verbo pede uma preposição e outras vezes o nome é que pede uma preposição. Então, a regência é verbal e nominal. E a colocação pronominal, tá? Ênclise, próclise, mesóclise, também tem um vídeo sobre isso aí, bem explicadinho. Vamos lá, né? Então, aqui nós vamos começar. São questões do concurso Banco do Brasil, o cargo é escriturário versão 1, de 2018, da Sesgran Rio e o nível médio. Vamos começar aqui. Questão 1. Automático. Tá. Bom, eu vou ler só aqui, primeiro o comando da questão. Então, tem assim, de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado, então em cada alternativa dessa aqui tem um verbo destacado, está corretamente empregado em. Como está pequenininho aqui, eu vou fazendo uma por uma e depois a gente volta a marcar a correta, tá bom? Vai ficar mais didático, né? Aqui no item A, você já está vendo aqui o verbo destacado e a partícula ser. Inclusive, em todas as alternativas aqui, ele vai colocar o verbo atrelado à partícula ser, que em todos esses casos vão ser partícula apassivadora. Ou seja, essa frase está na voz passiva, a gente tem que fazer a pergunta para o verbo e achar o sujeito. Se o sujeito estiver no plural e o verbo estiver no singular, não tem jeito, está errado. Para acontecer de o verbo estiver no plural e a partícula passivadora aqui, o sujeito tem de estar no plural. Então, senão não tem condição. Então, vamos lá. No mundo moderno, conferem-se às grandes metrópoles importante papel no desenvolvimento da economia e da geopolítica mundiais, por estarem no topo da hierarquia urbana. Então, vamos lá. Você está vendo aqui na alternativa A o verbo, conferem-se. O que se conferem às grandes metrópoles? Importante papel, sujeito agora, importante papel no desenvolvimento da economia e da geopolítica mundiais. O sujeito está aqui. Como o sujeito aqui, o núcleo é importante, esse verbo aqui não pode estar no plural. Confere-se importante papel no desenvolvimento da economia às grandes metrópoles. Esse as aqui com crase, o parceto grave indicativo de crase, ele veio aqui justamente para pegar o candidato, porque a pessoa pensa que vai concordar com o objeto, né? Mas não pode. Se tiver crase aqui, isso aqui não pode ser sujeito de jeito nenhum, porque sujeito é um termo que não é preposicionado, né? Confusão ou combinação de preposição. Então, aqui só pode ficar no singular, né? Vamos voltar agora aqui para outra. Então, está errado este item, né? Para frente. Alternativa B. Conforme o grau de influência e importância internacional, classificou-se as 50 maiores cidades em 3 diferentes classes, a maior parte delas na Europa, né? Então, agora que a gente vê aqui o seguinte, classificou-se. O que se classificou? Não foram as 50 maiores cidades? Então, as 50 maiores cidades classificaram-se. O verbo tem de concordar com o sujeito. Então, aqui não dá para ser isso, tá? Aqui tem que ser aqui, classificaram-se. Vou colocar só o finalzinho aqui, para não precisar copiar tudo. Então, essa aqui também já está, esse item aqui, essa alternativa está errada, né? Vamos passar para frente. Deixa eu apagar aqui. Vamos pegar a alternativa C. Há quase 200 anos, atribuem-se às cidades a responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Então, vamos ver lá, mesma coisa. Vamos achar primeiro aqui o sujeito. O que se atribuem
as cidades. Duas coisas. A responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado. Então, como a gente tem um sujeito composto, a responsabilidade e a condição são atribuídas, ou seja, esse item está corretíssimo, tá? Então, o item C está corretíssimo. Mesmo assim, vamos ver por que os outros dois, né, estão errados. É importante sempre a gente ver o erro, porque é assim que a gente aprende, né? Vamos ver por que a letra D está errada. Em centros com grandes aglomerações populacionais, realiza-se, vamos lá, realiza-se negócios nacionais e internacionais. O que se realiza? Não são negócios nacionais e internacionais? Então, esse aqui está errado. Tinha que ser realizam-se, né? Tinha que ter um Mzinho bem aqui, ó. Realizam-se, tá? Para poder ficar correto, para concordar com o sujeito. Só tem aqui um sujeito simples, só o substantivo está no plural, então pronto, né? Vamos lá. Voltando aqui. E a letra D desse primeiro item está aqui. Em todos os estudos geopolíticos, considera-se as cidades globais como verdadeiros polos de influência internacional. Aí devido a tal coisa, né? Bom, e aí é a mesma coisa. Como é que está um verbo aqui, né? Em todos os estudos geopolíticos, consideram-se as cidades, porque as cidades globais é que são consideradas. Então, esse verbo aqui, ó, como todos os outros, tem que concordar com o sujeito. O núcleo está aqui, cidades. Então, aqui tinha que ser o quê? Ó? Consideram-se. As cidades globais são consideradas. Por isso que esse item também está errado. E aí, voltamos aqui. Ou seja, nessa questão 1, a alternativa correta é a letra C. Atribuem-se às cidades propulsor, a responsabilidade e a condição. Então, a responsabilidade e a condição são atribuídas. Tudo bem? Vamos passar para a segunda. A segunda questão trata a regência do verbo destacado está de acordo com as exigências da norma padrão em qual alternativa? Quando fala, gente, em regência, você tem que pensar na preposição que é pedida pelo verbo, né? Então, vamos ver cada uma, vamos ver qual que está certa aqui. Então, para ganhar espaço no mercado imobiliário, os bancos costumam ampliar? Não, né, pessoal? Quem costuma algo, tá? Então, aqui já está errado. Costumam ampliar prazos e limites. Então, essa alternativa A aqui já está errada. Quem costuma alguma coisa. Vamos passar para frente. O planejamento econômico é fundamental para o sucesso de um empreendimento familiar. O que envolve ao ato de pesquisar, não. Uma coisa envolve outra. O que envolve o ato de pesquisar as melhores oportunidades disponíveis. Então, já está errado, porque quem envolve algo, e não envolve algo do jeito que está colocado aqui. Então, a letra B também já está errada. Vamos passar para a próxima. Antes de se comprometer com a aquisição de um imóvel acima de sua renda, recomenda-se ao comprador que pesquise melhores condições de mercado. Então, você já vai vendo o seguinte, quem recomenda, gente, recomenda alguma coisa a alguém. Então, o que foi recomendado? Isso aqui, ó. Que pesquise melhores condições de mercado. Isso aqui é uma oração que a gente chama de objetiva direta. Funciona como um objeto direto, tá? Então, e recomendou a quem? Ao comprador, ó, que vai ser o objeto indireto. Esse verbo recomenda-se é um verbo que a gente chama de bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto. Então, quem recomenda alguma coisa a alguém. Certíssimo,
Essa aqui já está certa. Vamos ver por que as outras estão erradas. A inadimplência ocorre quando o cidadão não acata as cláusulas, não, quem acata, acata alguma coisa, né? Então aqui não acata as cláusulas, não acata as cláusulas. Aqui só tinha de ter um artigo aqui, não acata as cláusulas que determinam o prazo. Então isso aqui também está errado, essa alternativa D. E a letra E. Grande parte das pessoas que se candidatam a empréstimos bancários aspiram à construção da casa própria. Esse verbo aspirar aqui é um campeão de audiência em concurso. Porque quando ele tem sentido de almejar, desejar, almejar, aspirar a, ele pede a preposição a. Só tem uma coisa, como a palavra construção é uma palavra feminina e pede um artigo, aqui deveria ter um acento grave indicativo de crase, porque quem aspira, aspira a alguma coisa. Então aqui eu deveria ter um a mais outro a. Um a preposição pedida pelo verbo, e um a que é o artigo. Então aqui é um caso, né, obrigatório de uso de crase, tá bom? Continuar, né? Tem de ter paciência, viu, pessoal? Porque qualquer coisa que a gente vai fazer precisa ter paciência. Então, fica aí. Daqui a pouco a gente acaba esse vídeo. Então, aqui na questão 2, que trata da regência, a opção correta, a alternativa correta é a letra C. Vamos passar para outra. As outras são mais rápidas. O pronome destacado, aí já tem o destaque, né? Foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Então, quando a gente fala em posição de pronome, a gente pensa em ênclise, o pronome que é colocado após o verbo, próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, ou mesóclise, quando o pronome é colocado no meio do verbo. Tá? E isso vocês têm que tomar muito cuidado. Eu tenho até um vídeo, 2 vídeos na realidade, sobre colocação pronominal. Existem alguns casos que são os que são mais pedidos nesses concursos públicos em geral, que são os casos de próclise obrigatória. Tá? Então a gente vai trabalhar com esses aqui. Vamos ver cada um aqui rapidinho. Quando as carreiras tradicionais saturam-se, os futuros profissionais têm de recorrer a outras alternativas. Muito bem, o que aconteceu aqui? Já tem aqui um quando, que é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. As conjunções subordinativas atraem o pronome para antes do verbo. Então, esse pronome que está aqui, ó, depois do verbo, não poderia estar aqui. Tem que estar aqui antes, ó, bem aqui, nesse cantinho aqui. Quando as carreiras tradicionais se saturam, os futuros profissionais têm de recorrer a outras alternativas, né? Então, aqui já está errado por causa disso. A conjunção atraiu o pronome para antes do verbo. Vamos continuar aqui. Na letra B. Caso os responsáveis pela limpeza urbana descuidem-se de sua tarefa, muitas doenças transmissíveis podem proliferar. O que está errado aqui, pessoal? Mais uma vez, ó. Caso. Caso é uma conjunção subordinativa também, só que agora é uma adverbial condicional. E aí, claro, vai atrair o pronome para antes do verbo. Então, caso os responsáveis pela limpeza urbana se descuidem, então tem que ficar bem aqui, ó, e não aqui, tá? Que é o caso da conjunção subordinativa que atrai o pronome para antes do verbo. Então, essa alternativa B aqui também está errada. Na letra C, as empresas têm mantido-se atentas às leis de proteção ambiental vigentes no país, né? Atentas às leis poderão ser penalizadas. Então, vamos ver aqui. Aqui tem um caso de exceção de uso de pronome, que é quando a gente tem essas locuções verbais aqui, ó, e o verbo principal estiver no particípio, é um caso de exceção, né? Então, ele está no particípio, aqui está ruim para escrever. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, é esse caso aqui.
ele tem um caso aqui de verbo no particípio, mantido-se, tá? E aí isso não pode acontecer nada, porque a única hora que a gente não pode colocar o verbo depois, o pronome depois do verbo é quando tem particípio. Então aqui só poderia ser uma forma. As empresas se têm mantido. Tem que ser antes dessa locução verbal. Jamais depois de verbo no particípio, tá? Por isso que essa aqui também está errada, essa alternativa aqui. Vamos passar para a próxima. Os dirigentes devem esforçar-se para que os funcionários tenham consciência de ações de proteção ao meio ambiente. O que aconteceu aqui? A gente aqui tem uma locução verbal, ó. Devem esforçar-se. Tem o sujeito aqui. Não tem nenhum caso que seja obrigatória a próclise. Então, aqui a gente poderia colocar os dirigentes se devem esforçar, ou então os dirigentes devem se esforçar, ou devem esforçar-se, tá? Então, essa opção aqui, né, está corretíssima, tá? Corretíssima. Porque devem esforçar-se está correto. Vamos passar para frente. Os trabalhadores das áreas rurais nunca enganaram-se a respeito da importância da agricultura para a subsistência da humanidade. E aqui tem um caso interessante, porque tem um nunca aqui na sua vida. O nunca, um advérbio, né, de negação, também indica também o tempo, nunca. Os advérbios, esses que têm uma conotação negativa, atrai um pronome para antes do verbo. Então, nunca se enganaram. Então, isso aqui, ó, não poderia acontecer isso. Na 3, aqui a alternativa correta é a letra D de dado, porque a locução verbal aqui, como não tem nenhum caso de próclise obrigatória, está corretíssima aqui, tá? Vamos passar para a próxima? Questão 4. São 5 questões, já estamos chegando ao fim. Aqui ele pergunta aqui, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo de crase é obrigatório na palavra destacada onde? Agora aqui, quando a gente pega a crase, a gente vê também a regência e vê se tem palavra feminina ou não. Então vamos lá. Alternativa A. Os pais inseguros de sua tarefa de educar não percebem que falta de limites e superproteção comprometem a formação dos filhos. O que acontece aqui? Quem compromete alguma coisa. Esse aqui, ó, é só um artigo, tá? Então, se é só um artigo, eu não vou poder colocar aqui o verbo não pediu a preposição, não tem como eu fazer aqui, né? Falar que é uma crase obrigatória. Na realidade, nem pode ter aqui. Vamos passar para frente. Na alternativa B, a indisciplina nas salas de aula aumentou a partir do momento em que as mídias divulgaram a necessidade de dar maior liberdade aos estudantes. A partir de, pessoal, é uma locução prepositiva, mas não tem uma palavra feminina aqui. Então, aqui eu só tenho a preposição, só a preposição. Ou seja, não posso ter o sinal acento grave indicativo de crase aqui, por isso a letra B está errada também. Vamos passar para frente. Letra C. A atenção e a motivação são condições que levam a pessoa a pensar e agir de forma satisfatória. Quem leva alguém a algum lugar, não é isso? Então aqui, não posso colocar a crase aqui, porque isso aqui é a palavra feminina, esse aqui, gente, é só um artigo. Então, não posso colocar o acento grave indicativo de crase aqui. Levam a pessoa a pensar. Aqui está a preposição. Ó. Tá? Então, não posso ter acento grave indicativo de crase bem ali. Na letra D, as famílias e as escolas encontram-se na atualidade frente a jovens com quem não conseguem estabelecer um diálogo produtivo, né? Ora, o A está no singular e a palavra seguinte, no plural, não pode ter nunca, nesse caso, um acento grave indicativo de crase, porque aqui eu só vou ter uma preposição, não tem artigo.
Artigo tem que concordar com o substantivo, né? Então, sempre que você vir singular, plural, jamais coloque o acento grave indicativo de crase. Ou seja, só sobrou uma agora pra gente, não foi? Que é a letra E. As escolas chegaram à etapa em que os professores estão cada vez mais com dificuldade para exercer o seu importante papel de ensinar. Vamos lá. Só pode ser essa aqui. Quem chega, chega a. E a etapa, a palavra feminina. Então, aqui, o verbo pediu a preposição. E o substantivo feminino também. Esse aqui é um caso obrigatório de acento grave indicativo de crase. Então, esta aqui é que está a alternativa correta. Nossa quarta questão. A alternativa correta é a letra E. Vale lembrar que depois eu vou colocar essas questões para vocês lá no meu blog, tá? Para vocês irem também acompanhando, assistir esses vídeos quantas vezes quiserem. É importante, gente, a gente saber como a banca pede a matéria, né? Para poder saber e se preparar para as próximas. Vamos lá, última questão. Questão 5. Chegou até aqui? Já estamos terminando. Aqui, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a pontuação está corretamente empregada em. Então, ele vai querer a pontuação. Importante demais saber que sujeito não pode ser separado do verbo, né, que inicia o predicado lá por meio de pontuação, que o objeto não pode ser separado do verbo, né, os complementos verbais do verbo, o nome do complemento nominal. Tem um vídeo também sobre pontuação aí, dá uma olhadinha. Mas vamos lá. O conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem de forma voluntária aos funcionários e à comunidade em geral, pode ser definido como responsabilidade social. O que acontece aqui? Você está vendo que aqui eu tenho uma vírgula, aqui eu tenho outra, né? Isso aqui é uma oração que é adverbial, está deslocada, por isso que ela está vindo entre vírgulas, então está certinho. Então, aqui eu tenho o sujeito ainda, o conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem, e esse de forma voluntária está indicando o modo também, né? Atendem como? De forma voluntária, aí aqui também a vírgula está correta. Aos funcionários e à comunidade em geral, vírgula, pode ser definido como responsabilidade social. Então, o conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem aos funcionários e à comunidade em geral, pode ser definido como responsabilidade social. Certíssima essa questão, certíssima. Essa vírgula aqui é importante porque depois a gente teve essa aqui, né, essa expressãozinha que veio entre vírgulas, e aí eu tenho o verbo, né, e aqui o objeto. Mas como a gente tem essas duas questões, essas duas vírgulas aqui, então está corretíssimo. E essa última aqui, o conjunto, quando atende, pode ser definido, tá? A vírgula também, porque a gente começou aqui, ó, esse quando aqui é uma oração, né, que é adverbial, e aí a vírgula está correta aqui. Vamos ver por que os outros não têm. Você está vendo que o tanto de vírgula aqui é para você ficar impressionado, né? Mas vamos ver por que as outras estão... Essa aqui, então, só um minutinho. Essa aqui, então, ó, está certíssima. Mas vamos ver as outras? Então, vamos ver a letra B. Por que a letra B está errada? As empresas que optam por encampar a prática de responsabilidade social beneficiam-se, não posso separar sujeito do predicado por meio de pontuação. Então, já está errada essa aqui por causa disso, né? As empresas beneficiam-se. Não posso separar o sujeito do verbo ali que inicia o predicado. Na alternativa C, tem assim, a noção de responsabilidade social foi muito utilizada em campanhas publicitárias. Por isso, as empresas precisam relacionar-se melhor com a sociedade. Essa aqui já dá para a gente perceber logo também os erros, né? A noção de responsabilidade social foi muito utilizada em campanhas publicitárias. 2 pontos, por isso, vírgula. Já está errado aí mesmo. Não vamos poder começar as orações causais com 2 pontos. Então, vamos tirar esses 2 pontos aqui. Aqui caberia só uma vírgula. Depois, o por isso, que é a locução, né? Sem a vírgula depois.
tá? Então aqui você usaria só a vírgula e por isso as empresas precisam relacionar-se melhor. E aqui, quem se relaciona com. Também não ia poder ter essa vírgula aqui, ó, separando, né, esse termo desse verbo aqui. Então essa aqui também já está errada. A responsabilidade social explora um leque abrangente de beneficiários, envolvendo assim a qualidade de vida, o bem-estar dos trabalhadores, a redução de impactos negativos no meio ambiente. Essa aqui está faltando até vírgula, né? Dá para a gente já perceber aqui. A responsabilidade social explora um leque abrangente de beneficiários, envolvendo assim, eles colocaram 2 pontos, né? A qualidade de vida, o bem-estar dos trabalhadores, a redução de impactos negativos no meio ambiente. Então vamos ver o que está errado aqui. Já começamos aqui com esses 2 pontos que estão errados, ó, envolvendo a qualidade de vida. Então aqui já começa o objeto, né, o complemento do verbo. Então aqui não poderia ter esses 2 pontos aqui. A qualidade de vida, agora ó, faltou uma vírgula aqui, que era obrigatório ter uma vírgula. Qualidade de vida, o bem-estar dos trabalhadores, porque é uma enumeração de ideias. A redução de impactos negativos no meio ambiente. Não teria necessidade aqui, mas também não é um erro colocar essa aqui, porque no meio ambiente é uma locução adverbial de lugar. E aí, mesmo sendo no final, é facultativo usar a vírgula. Eu não usaria, mas também não está errado. Por isso que essa aqui também está errada. E agora a nossa última alternativa. Por que está errada essa aqui? Alguns críticos da responsabilidade social defendem a ideia de que, colocaram 2 pontos, o objetivo das empresas é o lucro e a geração de empregos, não a preocupação com a sociedade como um todo. Então alguns críticos da responsabilidade social defendem a ideia de que, o que acontece? Isso aqui está começando uma oração que está completando a ideia. Então ela funciona como um complemento nominal, está completando esse substantivo abstrato aqui, ideia. Então aqui não poderia ter esses 2 pontos. Ó. A ideia de que o objetivo das empresas é o lucro e a geração de empregos, vírgula. Deixa eu botar essa vírgula mais quietinha aqui, vírgula. Não a preocupação com a sociedade como um todo, tá? Então aqui também já estava errado desde aqui do início. E aí, a alternativa correta, de acordo com a pontuação, é a alternativa A. Então é isso, queridos. Demorou um pouquinho, né? Mas vale a pena. Eu vou colocar essas questões aqui lá no meu site do Português Digital, para você também baixar, ficar tranquilo. Assim como eu vou colocar todos os vídeos que eu indiquei sobre essas questões aqui na descrição do vídeo, tá? Então fica bem tranquilo, eu estou aqui para ajudar vocês. E quem vai prestar concurso para a Caixa Econômica Federal, em breve eu também vou responder umas questões aqui do último concurso da Caixa Econômica Federal. Um beijo bem grande. Se você não está inscrito neste canal, faça isso agora, hein? Dá um like aqui para mim, faz um comentário aqui embaixo, tá? Compartilhe com seus amigos, seus familiares, principalmente aqueles que vão prestar o concurso público, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.